A cidade dorme. Este conto é baseado em um experimento real. Já era meado do primeiro semestre letivo da Faculdade de Direito, e naquela noite, Enzo teria a aula da disciplina de História do Direito. Embora não fosse a disciplina favorita de Enzo, ele reconhecia que o professor se esforçava para tornar o assunto atrativo aos alunos, que em sua maioria preferiam conteúdos mais jurídicos, como direito civil e direito penal. Enzo não estava se saindo muito bem na disciplina, mas, embora seu professor fosse severo no que diz respeito às avaliações, ele costumava dar aos alunos a oportunidade de melhorarem suas notas. E não seria diferente naquela aula, em que os alunos vinham de uma avaliação na qual a maior parte da turma havia se saído mal. Enzo tomou seu assento na primeira fileira e já ia ajeitando seus materiais no espaço estreito da velha carteira modelo universitário, quando o professor entrou na sala de aula com um entusiasmo incomum, carregando apenas um envelope branco. Boa noite, senhoras e senhores. Tomem seus assentos, pois na aula de hoje vamos caçar bruxas. O assunto do dia é Direito Medieval. O entusiasmo do professor anunciava que havia planejado algo em especial para aquela noite. Os alunos se entreolharam desconfiados. A princípio, o professor cumpriu com sua palavra e ministrou uma aula expositiva regular sobre a justiça no período medieval. O docente abordou o cenário feudal e eclesiástico, destacando a sobreposição de instâncias seculares e religiosas na jurisdição medieval, bem como o papel do direito canônico na humanização das práticas medievais, substituindo os antigos ordalhos por garantias processuais e assegurando amplos meios de prova. Mas e a Inquisição? Como o professor pode afirmar que a Igreja Católica contribuiu com a humanização do direito, quando ela mesma fez uso de tortura para condenar inocentes? Que bom que você perguntou. O professor falou com um sorriso malicioso. Formem uma meia-lua. Hoje realizaremos um experimento que poderá valer pontos a mais na nota da prova. Assim que todos organizaram suas carteiras formando uma meia-lua que ia de uma ponta da sala até a outra com a lousa à frente, o professor continuou sua explicação. A justiça da Igreja não se resume à Inquisição, mas vai muito além dela. A Inquisição foi um braço da Igreja Católica, responsável por investigar os crimes de heresia, ou seja, o ato de defender, acreditar ou professar ideias que iam contra os dogmas da fé cristã. Explicou enquanto caminhava no vão formado entre os alunos. A ideia que temos a respeito da Inquisição, a qual nos foi vendida pelas grandes mídias, remete ao seu período mais violento, já ao final do século XV, com a Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, que perseguiram brutalmente minorias religiosas com um interesse manifestamente político. Portanto, Enzo, não devemos banalizar a importância das contribuições do direito canônico no contexto medieval e reduzi-lo a uma exceção dentro de uma exceção. O professor sentou-se em cima de sua mesa e balançou as pernas num gesto descontraído. Contudo, o rito inquisitório em si é de grande valia para compreendermos algumas questões que dizem respeito ao senso comum quando o assunto é justiça. O professor saltou de sua mesa e voltou a circular de um lado para o outro da sala, olhando nos olhos atentos de seus alunos. A Inquisição em si diz respeito a um processo de investigação que na maioria das vezes tinha início com boatos ou denúncias anônimas que dispensavam provas concretas, bastando a mera desconfiança, podendo o inquisidor extrair a verdade mediante o uso de torturas físicas e ou psicológicas para obter a confissão do suposto herege. O professor interrompeu sua caminhada. Mas, apesar da violência do processo, a Inquisição não tinha poder de vida ou de morte sobre seus investigados. Afinal de contas, no contexto medieval cabia à Igreja os assuntos da fé e aos homens as questões terrenas. Por essa razão, competia ao monarca ou ao senhor feudal decidir sobre o destino dos investigados, uma vez que era a autoridade secular quem detinha o poder de aplicar a pena capital sobre o corpo terreno de seus súditos. O professor abriu o envelope que carregava, retirou de seu interior a figura de uma bruxa e a exibiu para a turma. E,
Caso a acusação fosse aceita, a pena mais comum era a queima na fogueira, uma punição dedicada a erradicar a heresia de forma pública e simbólica. Ele guardou a figura, tirou do envelope outras diferentes e as espalhou sobre uma carteira vazia. Muito bem. Hoje faremos um experimento social em sala de aula. Imaginem que a turma de vocês é uma pequena comunidade medieval e que existem boatos de que bruxas estão infiltradas na aldeia e têm seduzido e sacrificado os aldeões. Os alunos se entreolharam curiosos com o cenário proposto pelo professor. O objetivo deste experimento é que a turma encontre as bruxas antes que elas eliminem aldeões o suficiente a ponto de desmantelar a comunidade. Cada um de vocês receberá uma identidade secreta, a qual não poderá revelar aos demais colegas. Somente 2 de vocês assumirão a identidade de bruxa. Todos os demais serão camponeses. Os alunos se animaram e começaram a fazer piadas e provocações entre si, até o professor fazer um gesto com a mão para se acalmarem. Os outros 2 papéis serão rotativos: o Inquisidor e o Rei. Toda rodada, um aluno diferente fará o papel de Inquisidor. Ele nomeará um dos demais jogadores para ser torturado. E, tal como no processo inquisitório, ele terá apenas 2 opções: confessar ou resistir à tortura. Se confessar, será eliminado do jogo sem revelar sua identidade. Se resistir, o rei, que também muda a cada rodada, decidirá se o acuso será executado ou não. Caso o rei autorize a queima do suposto herege, ele será eliminado do jogo e revelará sua identidade. Por outro lado, se o rei absolver o acusado, o suspeito de heresia voltará ao jogo sem revelar sua identidade e não poderá ser acusado na rodada seguinte. Pode acontecer de uma bruxa assumir o papel de inquisidor ou de rei? Robson, um dos alunos mais aplicados da turma, questionou. Sim, pode acontecer de, em alguma rodada, o inquisidor ou o rei serem bruxas. Da mesma forma, também é importante salientar que o inquisidor sempre deverá submeter alguém à tortura. Assim como a cada início de rodada, um camponês morrerá. E como funciona cada rodada? Madu questionou, instigada com o desafio do professor. Funciona como o jogo A Cidade Dorme. Todos fecham os olhos e eu darei a ordem para apenas as bruxas abrirem os olhos e silenciosamente apontarem alguém para eliminarem. Em seguida, as bruxas fecham os olhos e eu direi aos demais para abrirem os olhos, anunciando o participante eliminado. Vocês então terão 5 minutos para debater e tirar suas conclusões sobre quem são as supostas bruxas infiltradas. Logo em seguida, o inquisidor submeterá alguém à tortura e o investigado poderá confessar ou resistir. Se resistir, o rei o executará ou absolverá. Em seguida, o rei e o inquisidor passam seus papéis para o participante à sua direita. E assim segue cada rodada até que ambas as supostas bruxas sejam encontradas ou que metade dos participantes sejam eliminados. O professor esclareceu mais algumas dúvidas dos alunos e então passou a distribuir a identidade secreta de cada qual, depositando em suas carteiras uma carta virada com o verso para cima. Quando virou discretamente sua carta para conferir sua identidade, Enzo sentiu um misto de decepção e alívio quando viu que seria um dos muitos camponeses. A propósito, quando um camponês for eliminado, ele deverá permanecer em silêncio pelo resto do jogo. Afinal de contas, morto não fala. E então deu-se início ao jogo. A cidade dorme. Enzo manteve os olhos fechados, resistindo à tentação de espiar quem eram as bruxas, mas se manteve atento ao que o professor falava. E as bruxas despertam em busca de sua vítima. Inicialmente, o professor ordenou que as bruxas abrissem seus olhos e indicassem quem seria o sacrifício da primeira rodada. Após um breve intervalo, ele pediu para que ambas confirmassem sua vítima e então fechassem seus olhos. A cidade desperta. Quando Enzo abriu seus olhos, o professor estava ao lado de Robson, com a mão no ombro direito do colega. E encontra o cadáver de Robson, o prefeito da cidade, nu em meio à mata e com o pescoço esgorjado. O professor surpreendeu a todos com a descrição da cena violenta.
Camponeses, vocês têm 5 minutos para discutirem sobre o crime. Para Enzo, uma coisa era certa. As bruxas eram espertas. Seu primeiro sacrifício havia sido não apenas um dos alunos mais inteligentes da turma como seu líder, que agora estava fora de jogo e não poderia contribuir com suas ideias. O debate iniciou. A turma a princípio estava tranquila, mas não havia muitas pistas de quem seriam as bruxas. O único indício seria a posição da sala em que o professor conversou com as bruxas, indicando que possivelmente estariam do lado oposto ao de Enzo. Esse foi o único argumento que conseguiram levantar para que Miguel, o inquisidor da rodada, acusasse alguém tendo submetido à tortura Manuela, a qual alegou sua inocência. Insegura diante dos poucos argumentos para mandar Manuela para a fogueira, Caroline resolveu absolvê-la sob o argumento de que corriam o risco de 2 camponeses serem eliminados em vez de um único por rodada. A cidade dorme. O professor iniciou outra rodada, e os papéis de rei e inquisidor passaram para os alunos à direita de cada qual, de modo que um mesmo jogador nunca concentrasse os mesmos papéis, visto que seus ocupantes originais estavam em lugares opostos da sala. Os alunos fecharam seus olhos, e o professor ordenou que as bruxas despertassem novamente e elegessem um novo aluno para seu sacrifício. Mas, desta vez o professor se comunicou com as bruxas do lado oposto ao da rodada anterior, o que confundiu Enzo e seus colegas, ou era um indicativo de que havia uma bruxa em cada lado da sala. A cidade desperta. Enzo sentiu um calafrio ao ouvir a voz do professor ao seu lado, crente de que seria a próxima vítima das bruxas. Mas não era em seu ombro que a mão do professor repousava acusando a nova vítima. Era no de Sérgio, o colega sentado entre ele e Robson, que já havia sido eliminado na última rodada. O professor afirmou que Sérgio, um jovem com problemas de saúde de longa data, havia sofrido um ataque epiléptico fatal. Provavelmente as bruxas já haviam o amaldiçoado há muito tempo e, enfim, tomaram sua vida. Os alunos tornaram a discutir sobre quem poderia ser a bruxa. Desta vez, o professor havia se comunicado com as bruxas do mesmo lado da sala em que estavam as vítimas, as quais se sentavam uma ao lado da outra. Fátima, a inquisidora da rodada, seguiu a orientação dos colegas e submeteu à tortura mais um colega sentado do lado oposto ao das vítimas, Diego, que negou a acusação. Caroline reforçou a ideia de não executarem outro colega enquanto não tivessem outros indícios de quem poderia ser a bruxa, e Lucas, o rei da rodada, concordou, absolvendo Diego da acusação. A cidade dormiu novamente. O professor, ciente da estratégia inicial de localizarem a bruxa a partir de seu local de fala, resolveu equilibrar o jogo e se comunicar com elas do centro da sala. Desta vez, Madu, uma das lavadeiras da cidade, foi quem foi encontrada morta afogada no rio em que estava habituada a lavar as roupas dos moradores da cidade. Madu estava sentada à direita de Robson, dando sequência à fila de eliminações do mesmo lado da sala. Rafael, o inquisidor da rodada, acusou novamente um colega do lado oposto ao das vítimas, e Caroline, mais uma vez, insistiu em não enviar possíveis camponeses à fogueira, sem terem mais argumentos para que arriscassem a vida dos colegas. Mas os alunos já estavam começando a ficar preocupados, pois 3 colegas já haviam sido eliminados, dos 15 que as bruxas teriam que sacrificar. A discórdia começou a aflorar entre os colegas que estavam ávidos por encontrarem as bruxas, e aqueles que seguiam a ideia de Caroline em preservar os jogadores. Agora já uma minoria na turma. Foi então que Enzo chegou a uma conclusão. Por que vocês acham que a Carol está defendendo tanto essa ideia de não mandar os outros para assar a fogueira? Porque ela é a bruxa, é óbvio! A maioria dos colegas deu razão a Enzo, e Apolônio, o rei da rodada, resolveu mandar Sueli para a fogueira, obrigando a colega a revelar sua identidade, uma camponesa inocente. Isso foi o suficiente para que Caroline se inflamasse e condenasse os colegas por terem eliminado uma inocente. Isso é o que uma bruxa diria. Os colegas acompanharam Enzo e acusaram a Caroline de estar tramando contra a turma. A 4ª rodada teve início, tendo o professor anunciado a morte de Apolônio, o rei da rodada anterior, o qual estava sentado do lado oposto ao das vítimas anteriores, quebrando a sequência de mortes de outrora e aumentando ainda mais as suspeitas sobre Caroline. Segundo o professor, Apolônio não apenas foi morto a punhaladas, como teve seus bens roubados pelas bruxas. Enzo, que havia assumido o papel naquela rodada, acusou Caroline,
a qual, para a surpresa de todos, confessou ser uma bruxa. Eu vou morrer, mas não vou revelar a minha identidade. Vocês ainda vão se arrepender por terem me enviado para a fogueira. Por ter optado por confessar, Caroline havia sido eliminada do jogo sem revelar sua identidade. Mas a turma estava certa de que havia queimado uma das duas bruxas. O jogo continuou, e desta vez, Cláudia foi a eliminada. Ela estava sentada à direita de Madu, voltando a dar sequência à trilha de mortes de antes. O professor afirmou que Cláudia havia se engasgado com uma torta de carne e falecido. Nesse momento, Maiara, que estava sentada à direita de Cláudia e que, pela lógica, seria a próxima vítima, levantou uma hipótese interessante. E se o professor estiver nos enganando e for a bruxa? A turma ficou intrigada com a hipótese de Maiara, e o professor, que até então assistia seus alunos trocarem acusações com um olhar de deleite, sorriu e respondeu à acusação. É um bom argumento, Maiara, mas, como podem ver, não possuo nenhuma carta, portanto, não sou bruxa ou camponês. A sala ficou em silêncio por um tempo enquanto os alunos refletiam sobre as palavras do professor e o argumento da colega. O professor se adiantou frente às circunstâncias, fez uma breve mesura para Maiara e a parabenizou. Não era a resposta que eu esperava, Maiara, mas lhe parabenizo por pensar fora da caixa. Enzo se atentou ao último comentário do professor e, num momento de epifania, formulou sua própria teoria, se levantando da carteira para chamar a atenção dos colegas e convencê-los da coerência de seu argumento. Pessoal, eu acho que a Maiara talvez tenha contado essa história só para desviar a atenção dela, assim como a Carol fez. Foi por isso que o professor a parabenizou, por quase convencer a turma a parar de perseguir as bruxas. Assim, ela teria mais tempo para fazer suas últimas vítimas sem ser descoberta. A turma ficou dividida, mas, uma vez que o professor afirmou que ele não teria como ser a bruxa, o argumento de Maiara começou a pesar contra ela, a partir da constatação de Enzo e da falta de um bode expiatório melhor para colocarem a culpa. Nesse momento, Edson, que havia assumido o papel de inquisidor, deu seu veredito. Vou poupar ela nessa rodada e ver o que acontece. Se ela sobreviver, certamente é uma bruxa. Se ela morrer, pode ser que Enzo seja a verdadeira bruxa, tentando ganhar tempo jogando a culpa na Maiara. Eles podem até estar trabalhando juntos. Afinal de contas, cada um deles está sentado numa das pontas, entre a fileira de pessoas que foram sacrificadas até o momento. Enzo ficou indignado ao ver que seu argumento acabou se voltando contra ele mesmo. Não importa o que ele ou Maiara argumentassem, eles haviam se tornado os principais suspeitos ao tentarem esclarecer a situação de forma lógica. O rei da rodada seguiu o plano de Edson, absolvendo o colega acusado pelo inquisidor. E assim que a nova rodada iniciou e o professor ordenou que os alunos abrissem seus olhos, ele já estava tal como o anjo da morte, pairando sobre os ombros de Maiara e anunciando sua morte por envenenamento. A culpa, é claro, recaiu sobre Enzo, que se viu impotente perante as acusações dos colegas e logo se viu na fogueira, revelando seu papel de camponês para os colegas, que se lançaram num novo bate-boca, trocando acusações um contra o outro. A cidade dorme. Tão logo a nova rodada iniciou e seus colegas fecharam os olhos, Enzo pode testemunhar a verdade em silêncio. O professor estava encenando sua conversa com as bruxas. Ele havia criado um diálogo consigo mesmo para distrair o grupo. Enzo e Maiara se entreolharam. Parecia que de alguma forma sua colega se aproximou da resposta para o desafio do professor. Mas se o professor de fato não era uma bruxa, quem ele seria? A resposta veio assim que o 15º participante foi eliminado, e o jogo encerrou sem que a turma tivesse conseguido eliminar ambas as bruxas. Todos revelaram seus papéis, mas nenhum aluno, nem mesmo Caroline, demonstrou ser uma bruxa ao final do jogo, o que levou todos a questionarem o professor se ele havia faltado com a verdade ao afirmar que não poderia ser a bruxa. Eu jamais faltei com a verdade. Afinal de contas, bruxas não existem. Vocês é que, assim como camponeses do século XV, deram ouvidos aos boatos de que havia bruxas infiltradas entre vocês e que elas seriam responsáveis pelas mortes. Mas e as mortes? Se não foram as bruxas, quem teria matado os camponeses? Horas.
Eu mesmo anunciei a causa das mortes. Vocês que não prestaram atenção ou se deixaram levar pelo imaginário e o medo de serem as próximas vítimas. Os alunos ficaram em silêncio aguardando uma explicação do professor, que tirou as mãos do bolso e começou a circular na sala. Primeiro o prefeito, pego num ato libidinoso com sua amante no meio da mata e assassinado pela vítima da traição. Obviamente, seria mais fácil para os envolvidos colocarem a culpa nas bruxas do que assumir seu crime. Depois, o jovem enfermo, que finalmente teve um colapso nervoso que levou à sua morte, sendo que a medicina da época ainda não tinha uma resposta para a causa das crises epiléticas, senão possessão demoníaca, maldições, bruxaria. O professor olhou nos olhos admirados de cada uma das vítimas que havia anunciado. Então a pobre lavadeira que estava por lavar suas vestes no rio, quando foi alcançar as vestes que haviam corrido para o meio do córrego e foi levada pela correnteza. Certamente mais uma vítima das bruxas que já haviam atormentado outras almas em casos que a justiça da época não tinha explicações melhores, senão o sobrenatural. Mesmo motivo que levou as autoridades a atribuírem às bruxas a culpa pelo caso de latrocínio, para o qual não tinham um nome a culpar. Conforme o professor explicava a lógica por trás das mortes, os alunos começaram a se desarmar e compreender o real propósito do jogo do professor. Vocês se deixaram levar pelo temor do desconhecido, a ponto de sequer se perguntaram o porquê alguém se engasgar com um pedaço de torta seria motivo de bruxaria. E, assim como camponeses ávidos pela salvação de suas almas, vocês levaram à fogueira colegas inocentes, em especial aqueles poucos que buscaram trazer alguma lógica aos fatos. O professor fez uma pausa dramática após sua fala inflamada e correu os olhos pela turma. Em suma, vocês mesmos deram vida às bruxas dentro de seus imaginários, tal qual aqueles que viveram na Idade Média o fizeram na época da Inquisição. E assim como as vítimas da Inquisição, alguns de vocês também se sujeitaram a um rito contra o qual pouco poderiam fazer, senão contar com a clemência de seus semelhantes, prejudicada por sua ânsia pela salvação. Nesse caso, não suas almas, mas meros pontos na nota da prova. O professor começou a recolher os materiais da dinâmica e continuou sua lição. Mas a lição que podemos aprender com a dinâmica de hoje vai além de um simples experimento social, pois as bruxas de outrora, vítimas de perseguição, são os excluídos de hoje contra os quais muitas pessoas clamam nas redes sociais que devem ter seus direitos suprimidos e serem presos, por vezes até mesmo torturados e executados. A turma continua apreensiva após ouvir o professor. Reflitam sobre isso e fiquem tranquilos. Todos receberão a bonificação prometida. Considerarei a simples participação de vocês como suficiente. A turma vibrou comemorando a bonificação que receberiam. E o professor se perguntou se de fato haviam aprendido a lição ou estavam preocupados apenas com suas notas, com sua salvação. Esse experimento é aplicado em sala de aula pelo mesmo professor desde o ano de 2019. Mais de 10 turmas já passaram pela atividade, e somente uma delas compreendeu que não estavam diante de bruxas, mas da morte e do mais antigo dos medos da humanidade: o temor do desconhecido. E se fosse você naquela sala? Será que teria enxergado a verdade ou também teria condenado um inocente? No fim, as bruxas realmente existiam. Ou fomos nós que as criamos? A Cidade Dorme é um conto de autoria de Chico Capivara, presente na antologia Crônicas de Salem, publicada pela editora Dark Angels e disponível para download gratuito até 11 de fevereiro no link da descrição. Aproveite essa oportunidade incrível da editora Dark Angels e baixe o e-book. Ler faz bem para a mente e para a alma. Por hoje é só. A capivara volta para a toca, mas retorna na semana que vem com uma nova história, com um novo feitiço.